A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, prosseguindo no nosso compromisso de estarmos aqui todos os dias lendo um capítulo da Bíblia Sagrada e colocando abaixo aqui na descrição do vídeo a agenda referente à leitura de um ano. Hoje estaremos terminando a leitura do livro de Êxodo. Os 40 capítulos encerramos hoje e graças a Deus estamos prosseguindo a cada dia na presença do Senhor. E aqui no nosso canal, o capítulo de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 27. Vamos então à leitura de hoje. Você que está chegando, muito bem-vindo. Deus abençoe, curta, se inscreva e vem participar conosco deste exército de leitores da Palavra de Deus. Tenho certeza que a Palavra do Senhor vai te impactar a cada dia, porque o Senhor, Ele sabe do que necessitamos. Antes mesmo de pedirmos ou falarmos qualquer coisa, Ele sonda e conhece o nosso coração e tem a palavra certa no momento certo para você. Amém? Vamos então à leitura de hoje. Que o Senhor venha nos falar ao coração e venha trazer as meditações daquilo que precisamos ouvir neste dia. Aqui somos um canal para a glória do nome de Deus. E seja você também um canal divulgando, compartilhando, chamando mais pessoas para se ingressar, porque ainda dá tempo de ler toda a Bíblia ainda este ano. Você vai vendo os vídeos, você vai vendo a agenda que já passou e vai continuando na agenda atual. E Deus abençoe você para que você prossiga avante sem vacilar, em nome de Jesus, amém? Então vamos com a nossa Bíblia na mão ler o livro de Gênesis, capítulo 27. E aconteceu que como Isaque envelheceu, perdão, porque eu peguei a Bíblia diferente. Seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão é homem peludo e eu tenho uma pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo.
Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do seu pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe deu. Meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que você pertencia. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão,
mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a terra de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esqueceu o que lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Amém, meus irmãos. Aqui completamos a leitura do capítulo 27 de Gênesis. Nós vemos aqui que Isaac já está cheio de dias, farto de idade, envelheceu e com isso também perdeu a sua acuidade na visão, já não enxergava. E aqui, meus irmãos, ele decide então, pressentindo que já estava próximo a morrer, ele decide então abençoar o seu filho Esaú, pelo direito dele ser o primeiro primogênito. Mas nós vemos aqui que ele usa de uma tática, fazendo o seu filho ir caçar. E após ele trazer aquela caça, preparar uma comida saborosa, ele iria dar a bênção ao seu filho Esaú. Mas nós vimos aqui que nesse espaço de tempo, enquanto Esaú sai à caça, a sua mãe que ouviu prepara Jacó para poder se apresentar ao seu pai no lugar de Esaú e assim receber a bênção do seu pai, a bênção patriarcal. Oh, meus irmãos, aqui nós vemos e nós já sabemos porque nos capítulos anteriores foi revelado a Rebeca quando ela estava naquela agonia na sua gravidez, daquela confusão no seu ventre, porque aquilo ela foi e perguntou ao Senhor, e o Senhor falou que desde as entranhas dela estaria ali dois povos que estariam disputando um com o outro. Seriam povos poderosos, mas que o menor seria o juiz do maior, ou podemos dizer, seria quem estaria dominando, seria maior, né? Na verdade, seria maior que o filho mais velho. E nós vemos aqui que aconteceu alguns fatos, porque Deus já tinha revelado, e talvez o nosso aqui, irmão Isaac, tenha esquecido disso, não tenha prestado atenção, e nem mesmo no proceder de Esaú, porque Esaú já tinha rejeitado a sua primogenitura. Ele já andava fazendo e tomando atitudes que desgostavam os seus pais, que não estava de acordo com que Deus tinha determinado os preceitos de não estar misturando os povos, e ele estava pegando mulheres daquela terra ali de Canaã que não era agradável também aos seus pais, e trouxe nos versículos do último capítulo, do capítulo 26, disse que ele aos 40 anos pegou essas mulheres, duas mulheres hititas, e elas amarguraram muito a vida de Isaac e de Rebeca. Então ele já tinha um proceder que não era agradável, e Isaac não considerou isso,
porque nós vemos também aqui os favoritismos. Já foi falado também no capítulo anterior que Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Nós vemos também que essa questão da preferência também atrapalha os planos de Deus na vida de cada um. E com certeza o Senhor, ele já tinha o plano dele, ele já tinha traçado o plano dele em relação à vida de Jacó, e no tempo certo, no momento certo, tudo iria acontecer segundo a vontade de Deus. Porque, irmãos, os planos de Deus jamais são frustrados. Só que aqui o que acontece? Acontece um esquema de Rebeca com Jacó para estar enganando seu pai e assim receber a bênção do pai, e o que seria também de dar a continuidade à descendência, à questão patriarcal, né, das famílias, como chefes do clã, né, chefe das famílias. Mas, meus irmãos, nós vemos que essas atitudes fizeram que houvesse consequências muito difíceis de ser encaradas, como por exemplo, Jacó teve que fugir do seu irmão, porque quando chegou a vez dele entrar na presença do pai, o pai perguntou, então, quem trouxe antes? E ele chorou amargamente aquela situação, porque implorou por uma bênção e não tinha mais. Jacó teve que fugir. Jacó sofreu também a questão de não poder mais estar com os seus pais, ficou fugitivo, foi para uma terra distante, com certeza não deve ter mais visto seus pais, porque ficou muito tempo por lá. E nós vemos aqui também, irmãos, nós temos uma citação aqui da Bíblia que eu gosto muito de estar lendo, antes de estar lendo aqui com vocês, aí, da Bíblia Pentecostal, uma nota que diz: no caso da primogenitura, a bênção que acompanhava, bem como a declaração verbal do pai, era uma obrigação legal do pai, do patriarca, no caso aqui Isaac, segundo as antigas leis do Oriente. Isaac, olha o que nós já falamos, Isaac parece que se esqueceu da mensagem de Deus de que Esaú serviria a Jacó, como foi falado, né, na questão da movimentação lá no seu ventre, em que ela buscou o Senhor, com certeza Isaac buscou junto com Rebeca para saber aquele desconforto que ela tinha na gravidez, e o Senhor declarou que o menor seria senhor do maior. Então Esaú, que era o mais velho, serviria a Jacó, o mais novo. Ou ele não fez caso dessa palavra do Senhor. Além disso, Isaac não levou em conta o fato de Esaú ter se casado com duas mulheres incrédulas, quer dizer, que não tinham compromisso com Deus, que não faziam parte do povo escolhido e separado por Deus e não tinha nenhuma aliança. Por fim, Isaac não se preocupou, não se esforçou para saber principalmente a vontade de Deus nesse assunto. E aqui nós vemos, irmãos, muitas consequências para Rebeca também, que nunca mais viu seu irmão mais novo. E aqui nós também vemos a questão de Esaú. A questão de Esaú é bem chocante, meus irmãos, porque na verdade, até lá no Novo Testamento cita sobre ele em Hebreus, que nós vamos estar lendo, em conformidade a Hebreus capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz. Ele perdeu a bênção, né? Nós sabemos que ele perdeu a bênção, ele implorou, ele chorou, mas ele não tinha mais como
ter posse dela de novo. E olha o que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus sobre Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, quando ele quis comer o guisado que seu irmão estava preparando, e seu irmão astutamente então me vende a sua primogenitura, e ele vendeu, ele não fez caso nenhum naquele momento, naquela situação. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Oh, meus irmãos, nós vemos aqui que, na verdade, o choro de Esaú, o pranto de Esaú, não era de um arrependimento verdadeiro, como a própria palavra diz. Com certeza ele devia estar rancoroso, com muita raiva do seu irmão naquele momento, e ele expressa isso depois. Então não foi um choro de arrependimento, não foi um choro de querer conseguir de novo a sua bênção, mas foi sim com o sentimento raivoso, foi sim, e a sua postura mostrava como ele se encontrava diante de Deus. Porque, meus irmãos, as lágrimas, o que nós vemos diante de nós, muitas das vezes não é exatamente o que expressa o coração. As lágrimas podem ser, ou aquele semblante triste, pode aparentar uma coisa para nós, mas pode não ser realmente o que achamos que é. Aqui, com certeza, Isaac ficou abalado, ele até chegou a tremer, diz que ele ficou tremendo, mas não tinha como dar-lhe bênção alguma, não tinha como fazer mais nada por ele. E Esaú, naquela situação, demonstrando aquela tristeza, mas logo após revelou a intenção do coração. Deus conhece a intenção do coração, Deus sabe, mesmo que alguém olhe apenas para a sua aparência pode ser de piedade, pode ser de constrangimento, mas o Senhor sonda e conhece o coração, o Senhor sabe as intenções do coração. E mais tarde foi revelado quando ele declarou, Esaú declarou: meu pai está perto de morrer, então está perto de vivermos o seu luto. Quando isso acontecer, ele já tinha arquitetado o plano de matar o seu irmão. Então, se conhece os frutos, se conhece a árvore, aliás, pelos frutos. Olha o que saiu da boca de Esaú. E sai da boca exatamente do que está cheio o coração. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos, porque o Senhor, Ele sim nos conhece, Ele nos sonda e nos conhece. Dos olhos do Senhor, ninguém se esconde. O Senhor, Ele tem o seu olhar penetrante, não há nada que se esconda aos olhares do Senhor, nada, nada, nada. Nós podemos enganar ou querer enganar alguém, mas o Senhor jamais, jamais vai ser enganado, porque Ele conhece, Ele sim sonda os corações. E na verdade a atitude de um cristão verdadeiro não é de enganar, mas sim de ser sincero, justo e honesto diante do Senhor e dos homens. E o Senhor mesmo, em uma certa feita, advertiu ao profeta Samuel, profeta sacerdote Samuel, quando ele foi designado pelo Senhor para estar ungindo o novo rei, né, o rei Davi. Mas ele não sabia quem era o novo rei. Então, ao primeiro moço da família de Jessé, ele se levantou e disse: certamente esse o Senhor escolheu. Mas o Senhor o advertiu:
Não se apresse a ungir este jovem, porque não o escolhi. Não o escolhi, porque você vê pelos seus olhos, pela aparência, mas eu vejo e sondo os corações. Oh, meus irmãos, saiba que o Senhor, Ele te sonda, Ele te conhece. Podem não dar nada por sua aparência, podem não te dar nenhum valor, nenhum crédito, mas o Senhor, Ele te sonda e te conhece e Ele te capacita para fazer a obra dele. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Nos abençoe, nos fortaleça para que continuemos neste propósito maravilhoso de ler a palavra do Senhor a cada dia e meditar nela. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.